Olá, que maravilha! Nós e mais uma classe da Escola Sabatina. É bom ter você aí conosco. Lembrando, hein? É um privilégio imenso ter você nos acompanhando, dividindo, repartindo com os amigos aquilo que nós aprendemos juntos aqui na nossa classe da Escola Sabatina online, aqui no nosso podcast, certo? Lembrando sempre, dá ali o seu joinha, se inscreva se você não se inscreveu ainda e compartilhe com seus amigos. Fale para ele para participar conosco aqui também, tá? Aqui a gente aprende muita coisa, muita coisa da Bíblia. É só a Bíblia que nós tratamos aqui de uma forma mais didática. Nós estamos já na lição número 11. Olha como nós já estamos bem pertinho do fim. Quanta coisa a gente aprendeu e quem diria um livro da Bíblia tão pequenininho, mas com lições profundas para o nosso cotidiano. É muito bom ter você aí. Que Deus tenha abençoado a tua vida, né? Cremos nisso. Que Deus continue abençoando. Sabemos também que você tem aprendido grandes coisas e essas coisas têm ajudado você em casa, no trabalho, você que vai para a escola, na escola e também nos relacionamentos. E nós vamos aprender mais coisas bacanas. A gente vai ver como Deus ama a pessoa sem se importar o status social, a classe social a qual ela está inserida. Então, vai ser muito bom nós estarmos juntos. E não esqueça, tá? Se você precisar de uma lição, vamos entrar para a próxima logo. Então, por favor, não fique sem lição. Manda para a gente o recado lá no 35 99989 0500, tá bom? Que Deus te abençoe. E hoje eu quero te apresentar aqui que nós estamos com um convidado muito especial. Além do nosso grande convidado, né, nosso grande amigo Elton. Tudo bem, Elton? Tudo bem. E como é que você está? Estou ótimo, estou feliz demais de estar aqui com você, com o Gilmar. O Gilmar. Kevin, com os nossos amigos que nos assistem, nossos queridos. Um grande abraço a todos. Gilmar, tudo bem com você? Tudo bem. Eu quero agradecer por poder participar hoje aqui desse momento tão especial. Para mim é um privilégio estar aqui. Tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. O privilégio vai ser nosso, tá, Gilmar? O Gilmar é um grande professor da nossa classe aqui da igreja, certo? Ajuda a gente demais. Também é ancião da igreja, não porque ele é velho, tá bom? É que é uma nomenclatura que a gente dá para uma liderança máxima da igreja interna, tirando o nosso pastor. E ele também é uma pessoa muito ativa na ASA. A ASA é a assistência social da igreja. Outra coisa que o Gilmar gosta muito, estudos bíblicos. É um grande professor de estudo bíblico que a igreja tem aqui também. Gilmar, é um privilégio muito grande ter você aqui, tá bom? O privilégio é todo meu. A gente demorou para te chamar, né, Elton? Porque nós tínhamos que aprender um pouquinho para ficar quase igual ele, né? Rapaz, senão fica muito desigual. Não vai ficar desigual? Vai ficar muito. Então você vai com calma aí, tá, Gilmar? Tranquilo. Tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, você que está aí, ó, veja, um amigo novo, apresente esse nosso novo amigo para os teus amigos. Indica lá, tá? Manda para o pessoal o link da nossa classe da Escola Sabatina. Gilmar, nós temos aqui uma regrinha fantástica. Sim. Quem participa pela primeira vez tem o direito e o dever de fazer uma das coisas mais lindas que nós fazemos aqui, orarmos pelos nossos amigos. Vamos lá, então. Tá certo? Então, você que está aí, por favor, enquanto o Gilmar estiver orando, se coloque na oração, prontifique a Deus o seu pedido e pode ter certeza, se a vontade de Deus for a mesma vontade sua, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Tá bom? Você ora para nós, Gilmar? Sim. Senhor Deus, neste momento, ó Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento tão especial em que aqui vai ser aberta a Tua Palavra. Amém, Senhor. E nós vamos estudar a lição nesse momento, Senhor. Pedimos aqui a presença do Espírito Santo, Por favor, Deus. para que nós possamos ter sabedoria, entendimento e discernimento da Tua Palavra. Amém. E que os nossos ouvintes possam ser tocados pela mesma. Amém. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Amém. Tudo jóia, Kevin? Tudo bom? Então vamos. O título da nossa lição de hoje, a 11ª lição, é Suprema Lealdade a Cristo. Suprema, ou seja, se você tem algo que é supremo, que é o máximo do máximo, se você tem que ser leal à esposa, ótimo, tem que ser mesmo. Aos filhos, ótimo. Ao trabalho, ótimo. Mas a lealdade suprema nossa sempre tem que ser a de Deus. E uma das coisas assim que me impressionam nos animais, como tem animal que é leal a gente, ao ser humano, né? Verdade. Eu vejo assim, muitas histórias no YouTube de cachorrinho vira-lata que estava passando fome.
alguém pegou o cachorro, começou a dar comida na porta de casa. Continuou lá fora, continuou vira-lata de rua. Mas tinha água, comida. E depois conta assim, como esse cachorro protegeu de um crime a família a qual foi adotado, né? Pelo cuidado, pelo capricho. E tem até animal que se colocou em situações que deu a vida em prol daquela pessoa a qual ele era fiel. Como é interessante, né? Com certeza. E a lição nossa vem falando da tal lealdade, a suprema, que a gente tem que ter em relação a Jesus Cristo. Elton, o nosso verso, eu acho esse verso muito bacana, Elton. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. O que você achou desse verso? Fantástico, né? Porque a gente lê hoje, assim, nessa situação aqui, a gente não dá tanta importância, que a gente não vê assim tanto no nosso meio aqui a questão da escravidão, né? Mas aqui Paulo escreve para uma época que era greco-romana, vamos dizer assim, que isso era normal, né? E nunca, eu tenho certeza que nunca na época alguém falou como Paulo diz aqui, né? E então o Espírito Santo atuou de maneira poderosa e tenho certeza que muitas pessoas entenderam essa questão do senhor e o servo, né? O senhor e o escravo. E Paulo traz uma visão de Deus diferente do que acontecia na época. Achei interessante, né, Gilmar? É interessante porque, olha só que coisa interessante, né? Quando o apóstolo Paulo ele chega, então, para falar isso ali, para aquele senhor, porque naquele tempo os escravos apanhavam, sofriam, era um sofrimento para eles. E é interessante agora o apóstolo Paulo traz uma comparação entre Deus e seus filhos e o patrão e os escravos. E ele fala assim que Deus não trata as pessoas com parcialidade. E aí, o que vem, que a gente tem que aprender com isso, né? A gente não pode fazer diferença de uma pessoa para outra. Tratar todos com amor, de igual modo, né? E o apóstolo Paulo trouxe isso para a igreja, para aquele povo naquele tempo. Eu achei interessante porque era um desafio. O apóstolo Paulo estava diante de um povo, de patrão que era rude, era duro com seus escravos, e ele agora lança para eles um desafio e mostra a comparação. Olha, Deus não é assim, né? E fala assim, Deus está olhando tudo. Interessante, né? Falando, Deus está olhando tudo, Deus está vendo tudo. E Deus não trata dessa forma, ou seja, tem que haver uma mudança, né? E a lição começa assim já com essa questão tão maravilhosa, né? Essa suprema lealdade, né? Trazendo já para nós um desafio, que é a lealdade suprema a Deus. Né? Uma coisa interessante também, né? Sim. O grande desafio do Evangelho é a gente aprender a tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado por elas. Né? Verdade. É um grande desafio. Com certeza. E Deus está aí para nos ajudar com relação a isso. Mas eu achei interessante, a lição vem trazendo na parte de sábado, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Ó, quem tem a lição na parte de sábado, tem uma historinha lá que conta, um relato, né, que em 2018 foi achado um artefato, certo? Que é datado por volta de 1808. Então, um pedaço, né, uma Bíblia, tem uma Bíblia, aonde foi suprimido da Bíblia qualquer passagem bíblica que falasse o seguinte, ó, escravidão é coisa ruim. Então, só ficou assim, vós escravos, sede fiel ao vosso Senhor. Se apanhar, fica quieto. Interessante. Interessante. Porque o que eu achei engraçado foi o seguinte, olha só, o texto removeu 90% do Antigo Testamento. A gente pensa que o Antigo Testamento, Deus é um Deus cruel. Já escutei muita gente falando isso. Para arrancar 90% do Novo Testamento, do Velho Testamento, onde trata bem a escravidão, é sinal que o Deus do Antigo Testamento amava os escravos como o Deus do Novo Testamento. Achei isso interessante. E 50% do Novo Testamento. Ou seja, dos 1.189 capítulos da Bíblia, permaneceram apenas 232 capítulos. Isso aqui era por causa da escravidão. Eles queriam dizer que escravidão era certo, o escravo tinha que ser submisso. Tá? É claro que essa Bíblia aqui não vale nada para Jesus. A certa é essa que a gente conhece, sem alteração, porque a própria Bíblia diz, ai daquele que tira ou ai daquele que põe coisas a mais na Bíblia. Agora, esse negócio de tirar as coisas que a gente não gosta, não parece que não está acontecendo a mesma coisa nos dias de hoje?
As pessoas querem tirar da Bíblia aquilo que acusa os pecados delas, certo? E amenizar os pecados para ficar coisa normal. Não é mais ou menos o que a Xuxa quer fazer, com alguns pastores cristãos estão dizendo que nós temos que reescrever a Bíblia, Elton? Com certeza. Né? Será quantos textos vai sobrar só? Se der bobeira, escreve outra Bíblia. Né? Porque aquela já era, né? Mas a gente vê que isso é uma realidade, né? E o inimigo usa da mesma estratégia, né? De deixar a palavra de Deus de lado, né? Não dá importância. E assim, se você muda alguma coisa, a Bíblia é bem clara quanto a isso, né? Nós não podemos alterar nada do que Deus revela para nós. Mas isso é uma realidade que o inimigo não quer você sendo o quê? Leal a Deus. E a gente às vezes acha que é coisa de agora, né? Não. Releitura, reescrever Bíblia. Sabe essas bobeiras que você está escutando alguns pastores, alguns teólogos, para aceitar algum comportamento que tem aí que está virando moda agora, né? Que eles falam. Então, assim, vamos reescrever a Bíblia, vamos reinterpretar a Bíblia. Então, é coisa de antigamente também. O ser humano é o mesmo. Só muda as coisas que eles querem, só muda pecado que eles querem dar um banho e dizer que não é mais pecado, né? O resto é o mesmo. Pode falar. É interessante porque hoje tem as pessoas hoje, por exemplo, se uma pessoa quer fazer, eu quero procurar um caminho que eu possa dançar rock cristão. Aí tem uma igreja que faz isso. Eu quero procurar um caminho que eu posso beber. Tem igreja que apoia beber. Eu quero procurar um caminho que eu posso lá ter um homem com homem, mulher com mulher. Tem tudo isso. A coisa mais interessante é adequar o sentimento carnal das pessoas. É relacionado ao que nós estamos falando, né? E é interessante que aí vem o desafio, né? Igual nós estamos comentando aqui. A palavra de Deus é interessante porque ela é de Gênesis e Apocalipse, inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, repreensão, educação. E quando fala repreensão, educação, aí vem a repreensão. Não é verdade? A repreensão, e depois a gente passa a ser educado, né? Das coisas erradas, dos costumes errados. Mas com relação às pessoas, igual você está falando com prazer, a vontade da pessoa querer nos prazer carnal, existem os caminhos aí variados para isso, né? O que a gente não pode, como cristão, é aceitar os desejos, sobrepor, né? Sim, a palavra de Deus, né, Gilmar? Sim. O mais importante é que tem que prevalecer a palavra de Deus, não o ensinamento de homens, porque o ensinamento de homem não vai levar a nada, agora a palavra de Deus vai levar a salvação. Nem o nosso aqui, Elton, você viu? Uhum. Nem o nosso vale nada, então? Não. Vale não? Não. Então fique com a Bíblia, então. Creia só na Bíblia, o Gilmar está certo. Estou falando porque nós temos que treinar muito até chegar perto do Gilmar. Agora, Gilmar, eu sei que você... Vou tratar um assunto agora, eu sei que você gosta muito desse assunto. Sim. Eu também gosto demais dele. O Elton também. Vamos lá. Conselhos aos filhos. A gente é pai, né? Então a gente gosta muito quando conselha para os filhos, tá? Quando é para o pai, a gente fica um pouquinho cabreiro, mas vamos nessa. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. Perdão, esqueci de falar. Você que não tem lição, mas tem a Bíblia, está em Efésios 6, capítulo 6, verso de 1 a 3, tá? Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Gilmar, que conselho, hein? Então, que maravilha. E a Bíblia fala que esse mandamento é com promessa. Né? Quando o filho honra o pai e a mãe, né? Vive mais, é feliz. Ou seja, faz bem para a saúde. Sim, faz bem para a saúde. E é interessante que um filho, para honrar o pai e a mãe, o pai e a mãe tem que ser exemplo, filho. Né? Porque lembrado. A gente vai falar daqui a pouco de ira aí, né? Mas olha, os pais têm que ser pai de verdade, têm que ser bons pais. Né? E, por exemplo, se um pai respeita o filho respeita o pai. Se um pai não respeita o filho não respeita o pai. E se tratando do que nós estamos falando aqui, de o filho honrar o pai, no mundo que estão vivendo hoje, é muito normal os filhos não honrar o pai. Né? A gente vê tantas pessoas, a pessoa vai ficando de idade, né, vai envelhecendo, muitos filhos colocam no asilo sabe, e como se diz, lava as mãos, né? Sim, sim. Não honra o pai, não honra a mãe. É interessante, porque quando eu vou conversar com a minha mãe, né, eu falo para assim, e a minha mãe já está bem de idade, e eu sempre converso com a mãe e falo, mãe, ela fala assim, meu filho, estou dando trabalho. Eu falo, você está dando trabalho? Nada. Quando eu era pequeno, eu dava trabalho para a senhora, agora você está dando a graça de eu poder estar junto com a senhora, né? a gente poder estar junto, né?
A gente é tão gostoso essa questão de honrar o pai e a mãe. Isso faz tão bem para a gente, Jefferson, faz muito bem para a gente isso. E esse ponto da lição, acho que é um ponto muito importante, em que todos nós devemos acatar isso com relação aos nossos pais. Eu achei interessante o Gilmar falar a questão de, hoje ele tem condições de retribuir aos pais aquilo que os pais fizeram por ele. Elton, só para o pessoal entender um pouco em casa, até que idade, não sei se você prestou atenção na lição, eu achei, cara, isso é o máximo. Até que idade o filho ainda era subordinado ao pai? Porque quando a gente escuta esse conselho de Paulo, parece que ele está falando para criança de 5, 6 anos de idade. É isso mesmo? Então, aqui na lição traz para nós que na Grécia, na Grécia era até os 60 anos, né? Olha só, Gilmar, 60 anos o filho tinha que dar satisfação para o pai. E na romana seria até a morte. Então, não tinha essa questão de agora eu já sou independente e deixo para lá, não tem mais que prestar conta para ninguém. O pai tinha uma grande importância, né? Eu admiro muito, assim, hoje a gente vê assim os japoneses, né? Que respeito que eles têm com Pelos idosos, os né? idosos. E aqui a gente vê assim que isso aí é uma realidade. E essa bênção que é prometida, né? O primeiro mandamento com promessa, né? Isso aqui é uma realidade. Os filhos que seguem o mandamento, que é o 5º, tem essa bênção garantida, mas aqui fala o quê? Você leu aí, né? No Senhor. Obedecer os pais no Senhor. Então, pode entrar. Infelizmente, eu conheço assim, pais que oferecem coisas para os filhos que não tem nada a ver com o que Deus quer. Com o Senhor. Com o Senhor. Então, assim, se ele está me oferecendo uma coisa que eu sei que é errado, eu não vou obedecer. Então, peraí, Gilmar e Elton. Então, a obediência aos pais, segundo o verso, existe um limite? Um limite. Sim. Né? É interessante porque, olha só. Que limite é esse, Gilmar? Então, um pai, quando tem conhecimento do Senhor, os conselhos para o filho são muito bons. Né? São muito bons os conselhos. De um pai, quando não é no Senhor, os conselhos para os filhos são muito ruins. Por exemplo, um pai que não é no Senhor, aquele pai que bebe, ele vai falar, filho, vamos beber. Entendeu? Um pai que não está no Senhor, vamos fazer coisa errada, ele vai dar conselho errado. E um pai que é no Senhor, os conselhos são muito bons, são conselhos cristãos, são conselhos que é para crescimento da vida da pessoa. Eu acho interessante essa questão de falar de honrar o pai e mãe. Eu lembro quando meu pai era vivo, e é interessante, um dia meu pai chegou em casa e eu era casado já, e o pai vivo, o pai me chamou a atenção, eu casado. Poderia ter falado, pai, eu já sou casado, não tem que me chamar a atenção. Mas é o que o pessoal faz hoje em dia, não é? E é interessante que quando meu pai me chamou a atenção, eu abaixei a cabeça, respeitei ele, fui para casa e pensei, e eu vi que eu estava errado, e eu coloquei minha cabeça no lugar, depois eu agradeci meu pai. Amém. Eu acho que isso é honrar o pai. Eu acho que enquanto nossos pais existirem, enquanto eles conseguirem falar para a gente alguma coisa, nós temos que honrar muito e respeitar muito nossos pais. Amém. Eu vou dizer para você, e é falta que faz um conselho do pai, né, Elton? Faz. Agora, o Gilmar falou uma coisa ali muito interessante, né? Eu sei que você ia entrar nesse lugar, mas eu joguei para o Gilmar, porque eu sabia que ele estava dando coceira na garganta. Como é importante, né, nós, pais, basearmos os conselhos aos filhos na palavra de Deus, né? É claro. Faz toda a diferença, né? E quando um pai, Elton, pede algo para o filho que contradiz a palavra de Deus, qual deve ser a atitude do filho? Fazer a vontade de Deus. O que vai prevalecer numa situação assim? Meu pai quer que eu faça isso, mas a palavra de Deus fala que eu não deva fazer isso. Então, eu devo obedecer o Pai Supremo, né? O Deus Todo-Poderoso. Por isso que é suprema lealdade? E eu acho uma coisa interessante também, que os filhos olham muito o que o pai faz, né? Se o pai trata bem os pais dele e faz a vontade de Deus, né, segundo a vontade de Deus com os pais dele, os filhos depois vão imitar, Por né? isso que essa bênção é o quê? Uma promessa que prolonga, é uma bênção que Deus quer para a vida da família, né? E parece que é uma continuação do mandamento que fala que Deus visita a bondade dos filhos até 1000 gerações. Até a terceira e quarta geração. Entende?
Não parece que é um prolongamento, parece que os dois mandamentos se encaixam, né? Porque os dois têm promessa. Exato. Entende? Então parece que eles se encaixam. Legal isso daí. Agora, no livro Lar Adventista, diz assim: quando os pais contrariam os reclamos de Cristo, então, embora seja doloroso esse pensamento, devem obedecer a Deus e deixar com Ele as consequências. É o que você acabou de falar, Nelton. Então, quando Deus, eu interrompi aqui, mas quando Deus está sendo contrariado pela palavra do Pai, por mais que seja doloroso ao filho, o filho com muito jeito, com muito amor, vai chegar: pai, infelizmente isso eu não vou poder fazer. Então, permitir que Deus trabalhe no coração do pai, né, para que o pai entenda, né, o porquê que o filho tomou aquela atitude. E a gente vê muitas situações assim de pessoas, de filhos que entregam a vida a Jesus, conhecem a verdade, e os pais não aceitam, né, porque está saindo da religião que foi da família, aquela coisa toda, mas a pessoa permanece firme e aceita. Depois os pais vêm reconhecem e vêm para a igreja, isso, né? Vêm para a verdade. Então é a bênção de Deus, né? Então a gente tem que sempre confiar nele em primeiro lugar. Ô Gilmar, você falou uma coisa que eu achei interessante sobre a questão da educação, né? Aqui diz assim, quer ver? Depois que você me ajuda, porque eu leio as coisas às vezes não entendo, tá, Gilmar? Então vamos lá. Vamos lá. Ellen White, ela diz no livro Lar Adventista, também 249, 250, o seguinte: lembrem-se de que as crianças têm direitos que devem ser respeitados. Você falou um pouquinho sobre isso também. Sim. Os filhos têm reivindicações que os pais devem reconhecer e respeitar. Eles têm direito a privilégios, tais como a educação e instrução que os farão membros úteis à sociedade. Quer dizer, o pai não pode nunca de se privar de dar uma boa educação aos filhos quanto a isso, né? Com certeza. O pai tem que preocupar muito com o filho, sabe? Independente se na família é tudo do mesmo conceito religioso ou não, o pai tem que ter essa preocupação com o filho, respeitar na hora certa e, ao mesmo tempo, dar conselho. Eu acho interessante porque, sabe, nesse conselho assim em casa, né, por exemplo, a minha filha, quando era solteira, e quando ela ia fazer as coisas, né, ia vestir, comprar alguma coisa, ela chegava para mim: pai, o que o senhor acha dessa roupa? Bonito, né? E falava: filha, tá linda a roupa. Filha, troca a roupa, acho que é melhor essa roupa, sabe? Aquele convívio, né? Então, assim, eu tinha muitos convívios com a minha filha quando ela estava em casa, né, depois, antes de casar. E eu acho assim interessante, porque é muito importante, sabe? Eu sempre falava para ela: filha, qualquer coisa fala com o pai, conversa aqui com o pai, né? Ela tinha, claro que ela tinha essa particularidade com a mãe dela, mas eu infiltrava para dar liberdade para ela conversar comigo e com a mãe dela também. Então é muito importante, porque se a gente não abre esse leque para o nosso filho, o mundo abre o leque para ele. Se não dá liberdade para o nosso filho, péssimos conselhos, né? Sim. Então a gente tem que abrir esse leque. Não, filha, o pai está aqui, a mãe está aqui, o que você precisar, né? A gente tem que ser assim. Porque se a gente não faz isso, né? Alguém fora você vai fazer. É isso aí. Bem lembrado, tá? Com Bem certeza. lembrado. Agora, já criando um link para a parte de terça-feira, sim, lá diz assim, Gilmar: conselhos aos pais. Ou seja, aos filhos dá o conselho: obedeçam aos pais no Senhor. Agora, em Efésios 6, verso 4, tem um texto que eu acho muito bacana aqui para nós pais agora. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. O que quer dizer isso aqui? É interessante, porque sabe de quem que eu lembro quando você está falando isso? Quem? Eu lembro de Abraão e Isaac. Sabe quando Abraão foi sacrificar Isaac? Sim. Eu lembro de um pai, um excelente pai, que ele educou o filho, né, que o filho respeitava ele respeitava, um respeitava o outro. E quando o pai falou: filho, vamos, quando o pai levou para ser sacrificado, o filho era tão manso acompanhando o pai, que estava junto com o pai tranquilo. Então, a gente vê a importância que é a ligação entre o pai e o filho. O respeito. Se o pai respeita o filho respeita o pai. Se o pai não respeita o filho não respeita o pai. Há casos, né, como nós estamos tratando, como o ser humano é ser humano, né? Sim. Mas há casos, né, Gilmar e Elton, que os pais respeitam o filho, dão toda a educação correta para o filho, e o filho acaba sendo um traste, né? É verdade. Tanto que a Bíblia falava que esse filho tinha que ser o quê? Apedrejado. Apedrejado. Ou seja, Deus tem o desrespeito aos pais como um crime
de altíssima periculosidade. Elton, como é que você vê esse quadro dos pais para não irritar os filhos? Como tem que ser a atitude dos pais, Elton? Sei que é um excelente pai. Porque eu conheço teu menino, uma joia. É, uma joia. E eu confio nisso, realmente. Mas, assim, a gente vê que os pais, primeira coisa, tem que ter o caminho de Deus, né? E a gente vê o que acontece hoje, né? Aqui nós vemos Paulo falando no ano passado, mas acontece hoje. Hoje, a gente vê no passado muito rigor, né, na criação. A gente tem aqui um documento. Não, lê esse documento, que eu achei muito interessante esse troço aí. Esse Zirac é um documento judeu. Ainda bem que meu pai não leu isso, senão eu estava frito, Gilmar. Olha só, ele é um documento judeu, na época de Paulo, que aconselhava os pais no tratamento com os filhos, né? Aí fala assim, aquele que ama seu filho irá castigá-lo com frequência. Imagina. Isso vem de Deus? Não, né? Mime uma criança e ela irá aterrorizá-lo. Brinque com ela e ela o entristecerá. Ou seja, vai trazer tristeza. Se brincar com o filho, já era, né? Discipline seu filho e torne seu jugo pesado para que você não seja ofendido pela falta de vergonha dele. Isso aqui é o extremo. Ou seja, então quer dizer que quando Paulo fala, pai, não irriteis os vossos filhos, é nesse contexto cultural que ele está falando? É nesse contexto, né? Então, assim, a gente vê que ele viu isso naquela época e ele dá esse conselho que eu, na época, não devia ter um tipo de, vamos dizer assim, de conselho como esse. Devia seguir essa cartilha totalmente terrível antagônico ao que se dava, né? Que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Isso aqui é coisa de homens. Ah, mas é o povo de Deus. Mas isso aqui é um engano, é uma mentira. Então, a gente vê agora o que a gente vê hoje. Tudo é o quê? Permitido, né? Então, vamos aos extremos. O pai e a mãe tem que ser amigão do filho. Faz o que quer. Não pode contrariar o filho. Aí o governo faz uma leizinha para ter filho sem vergonha. Que vergonha. Então, o que a gente vê? A gente tem que... O que é um pai cristão, que Paulo que a gente dá a entender aqui? Que a pessoa tem que ser boa, bondosa, um pai bondoso, mas não o quê? Tola condescendência, né? De deixar fazer o que quer. Agora, assim, o pai rigoroso demais também, o filho vai fazer... Qual que é o objetivo de Deus para nós? Que nós façamos o quê? Obedecemos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Isso. Mas ele quer essa obediência forçada? Não, por amor. Ele quer por medo? É por amor. E nós aqui, pais nessa terra, devemos levar a isso também. A gente tem que ser amigo do filho. Um pai que tem carinho, conversa com o filho e mostra para ele que quer que ele obedeça e faça a vontade de um pai cristão, não por medo, não por obrigação, mas por amor. E o filho faz isso por amor. Sim. Gilmar, sabe o que eu achei interessante? Sim. A lição vem falando que tanto os pais tinham controle com os filhos, que se quisesse, um pai aborrecesse com o filho e matasse um filho, era uma coisa normal. Olha que cultura maluca que esse pessoal vivia. É completamente um desequilíbrio, porque da mesma forma que no passado, né, os pais eles eram tão exagerados assim com relação aos filhos e achavam que isso era certo, né? Nos nossos dias hoje, os pais têm que tomar muito cuidado com o liberalismo. Não, para ser um bom pai, tem que deixar o filho fazer o que quer, dar para o filho o que ele quer. E é o que o diabo quer, né? Aí a gente vê que o que ele quer, o diabo fica feliz com isso. Não é um total desequilíbrio. Então, a gente tem que ter equilíbrio. Nem deve ser para um lado e nem deve ser para o outro. Tem que ter um equilíbrio, né? E mostrar aos nossos filhos o que é certo, igual o Moel está falando aqui, né? Mostrar o que é certo, o equilíbrio de um cristianismo, né? Seguir a linha certa, né? Dar o conselho. E a gente não pode também obrigar nossos filhos a seguir conselho. A gente precisa dar o conselho e orar pelos nossos filhos, né? Isso você já está falando de um filho já de uma idade onde ele pode ser mais independente, né? Sim. A criança, quando é pequeno, é dar conselho e seguir o conselho. Seguir o conselho. Eu tenho um vizinho meu, eu não vou falar o nome dele aqui, mas esse dia ele falou algo para Mike, eu não quero que vocês tomem isso como exemplo, porque eu e Mike não somos exemplo de nada, certo? Não somos pais como vocês, são pais maravilhosos, fantásticos, sem erro. Então, assim, o vizinho chega para nós e fala assim, olha, eu hoje, ele está com mal de Parkinson, ninguém cuida direito dele, ele falou, eu hoje estou colhendo aquilo que plantei. Lembra que você falou?
Hoje estou colhendo aquilo que plantei. Aí ele completou a frase dizendo o seguinte: eu vejo vocês colhendo aquilo que vocês plantaram. Ou seja, filhos, uma família bem organizada, uma família com filhos que respeitam o pai. A própria Bíblia, o Espírito de Profecia, fala que é um exemplo para as pessoas sobre o poder de Cristo, né? Verdade. Por isso que Com Paulo certeza. queria distinguir, né, entre aqueles que iam usar a barbárie para ter um filho subjugado e aqueles que usar o amor no Senhor para ter uma família feliz como exemplo aos outros, né? Amém. A gente tem que lembrar disso. Mas, Gilmar, Sim? diz assim, aqui está no livro, na orientação para a criança, olha, sejam agradáveis no lar, falando dos pais, aquilo que vocês acabaram de falar aí, ó. Reprimam toda palavra que despertaria um temperamento não santificado. Pais, não irritem os filhos, é uma ordem divina. Eu fico maluco quando eu vejo um pai brigando entre eles na frente de um filho. Eu fico doido quando eu vejo um pai chegando para a gente. Eu vou visitar alguém que tem criança. Ai, mas meu filho é muito sem vergonha. Olha o que ele fez na frente da criança. Quer dizer, motivando a criança a continuar sendo sem vergonha, porque cada vez que vier alguém, ele vai tocar no assunto com outra pessoa. Falta de sabedoria, né? Ou às vezes, quando o pai repreende um filho, a mãe vai contra, na frente do filho, ou a mãe repreende o filho e o pai vai contra. Imagina. Não pode existir isso. Isso vai trazer uma confusão na cabeça do filho que ele vai ficar totalmente O Gilmar fora. está certo. Quando a Rita falha, ele fica quieto porque ele apanha. É verdade. Pode falar, Gilmar. O El está falando, você estava... Então, é muito interessante essa questão, porque, olha só, realmente, o homem e a mulher, né, o casal, deve conversar, né, antes, longe do filho, né? Isso, com relação, Gilmar. por exemplo, ó, quando eu falar, aí depois a gente conversa. Acho que tem que ser por aí. Mas nunca os dois discutir na frente do filho, igual nós estamos conversando aqui, né? Porque essa discussão gera para o filho uma insegurança, ele não vai confiar em nenhum dos dois. E né? vai Então, cada vez se se a rebelar minha mãe mais, me né? apoia, meu pai é contra, eu vou do meu jeito e pronto. Então fica aquele negócio inseguro, né? Tira a autoridade. Isso. Né? E se um casal conversa com relação a isso, eles conversam separados, eles vão falar uma língua só, quando um falar, o outro assina embaixo e dá tudo certo, o filho obedece. Meus filhos, eu tive um mais brabo que o outro. Então, eu vejo hoje os pais com filho brabo. Ai, uma vez mamãe chegou, eu escutei, não para os irmãos, não mexe com o teu irmãozinho que ele é brabo. Sabe como que eu curei a brabeza lá em casa? Uma vara. Na minha geladeira sempre tinha uma vara. E se eles fossem pequenos hoje, mesmo com essas leis desses bandidos que tem lá que ficam falando que eu não posso educar meus filhos, usaria a mesma vara. Começou a ficar brabo, levava para um banheiro, fazia ele tirar a calça ou a calcinha, no caso da criança feminina, e ele tirava e eu só explicava, o papai vai bater por causa disso. E batia sem dó. 2 varadas, era o máximo que eu dava. Doía mesmo. Sim, 3 varadas, como a psicologia era fantástica. Pois é. Faz Então, toda a completamente, diferença. né? E olha que bênção que são eles hoje. Você entende? Então, assim, a Bíblia, que o Espírito de Profecia fala, o pai e a mãe na Bíblia, nós não vamos encontrar nunca que a gente pode agredir aos nossos filhos. Nunca, não existe isso. Mas a vara é a correção da Bíblia. É disciplina. E tira qualquer mau humor, mal olhado, olho gordo. Tira tudo. Certo? Escravidão no tempo de Paulo. Como que era mais ou menos isso daqui? Vamos só para a gente já. A gente vai emendar a terça e a quarta-feira, certo? Gilmar e Elton, mais ou menos como que era a escravidão e como que o senhor tinha o poder sobre os escravos. Explica para nós esse negócio aí, vocês dois. Um está deixando para o outro agora? Tem que dar preferência para o Gilmar. Então, a escravidão aqui no passado é que os escravos eles apanhavam para valer, que era um sofrimento total, né? E eles eram muito desprezados. Eles apanhavam e apanhavam mesmo. Parece Certo? que o dono tinha assim, totalmente controle sobre a mente deles, tudo, né? A vida deles. Era um objeto, né? Que era como se fazia fosse o que quisesse. Né? É isso mesmo, né? Então, assim, eu imagino como esse povo, como eles sentiam, né? Se ele não fazia o que o patrão mandava eles fazer, né? O chefe mandava fazer.
e ser chicoteado, eu imagino a humilhação que eles passavam. E, então, assim, é uma coisa muito triste, né? No tempo de Paulo, né? E acontecer isso. Eu acho assim que, nossa, muito triste isso, falar a verdade. Nesse Então, sentido. olha só, esse é o quadro que a gente tinha. Sim. Mas olha esse conselho aqui, Elton. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, está em Efésios 6, verso 5, segundo a carne, os senhores segundo a carne, ou seja, os senhores terrenos, com o temor e o tremor, na sinceridade do vosso coração a quem? A Deus. Ou seja, obedece aqui na carne, mas não esqueça que o maior é a quem? Deus. Cristo. Aí ele vem com outro tema que eu acho que vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, essa era a cultura que você me falou, Sim. certo? Um objeto, Elton falou. E agora Paulo chega para o escravo e diz: escravo, vocês vão ter que aprender a tratar o vosso Senhor com respeito, como se fosse a Cristo. Só que em contrapartida, o que ele fala? Vós, senhores, vão ter que respeitar o vosso escravo, porque o Senhor seu é o mesmo Senhor deles, que é Cristo Jesus. Imagina que coisa doida. Não tem acepção, né? Paulo mostra uma coisa, isso é muito revolucionário para a época, né? É uma coisa divina, porque nenhum ser humano iria falar uma coisa dessa naquela época. E aqui a gente vê que Paulo não está falando assim, ó, deixa de ter euforia, escravo, deixa de ter senhor. Não, ele está falando assim, para ter respeito, porque Deus ama a todos igual. A gente vê a carta de Filemão, né? Que Paulo escreveu a Filemão, né? Falando de Onésimo, né? Sim, sim. Onésimo era um escravo de Filemão, que era o senhor. Está lá, Fugiu, tem o né? evangelho, É. era pequenininho, né? E aí ele fugiu, e lá ele tem um encontro com Paulo, Paulo prega o evangelho para Onésimo, e ele aceita Jesus, se arrepende do que fez, né? Aí Paulo escreve uma carta para Filemão, que era o senhor dele, ó, aceita ele. Não fala para ele assim, ó, deixa ele livre agora, não deixa ele mais como escravo, não. Aceita ele, porque ele arrependeu do que fez, e ele tem Cristo no coração agora. Ele é um filho de Deus, ele é um filho de Cristo Jesus, ele ama a Cristo agora. E Filemão e fala, se tiver algum prejuízo aí, eu acerto, e depois, quer dizer, ele não faz aquela, não quer trazer revolução, aquela coisa. Que nem os doidos que querem fazer hoje dentro de igreja, sabe? Aquele conceito comunista, não, vamos arrancar tudo, agora é o operário que manda, não. O que faz isso? O que a Ellen White fala, quando a gente lê lá os textos de Ellen White, ela fala que isso ia trazer o quê? Prejuízo na pregação do Evangelho. Porque ela ia querer mudar uma coisa que, na época, não podia ser mudado assim. O que teria que mudar? O comportamento do escravo, que ele está dizendo aqui, faça como se fosse para Jesus, e do Senhor. Trate ele como se fosse um filho de Deus, para Jesus. Então, isso é revolucionário. É. E aí encontra o equilíbrio, né? Se o escravo obedece ao Senhor, tem o equilíbrio. Se o Senhor respeita o escravo, então dá um equilíbrio. Porque imagina a cena, vocês dois aí, vamos lá. Vamos lá imaginar a cena. Uhum. Eu sou o único preto aqui, então eu sou escravo. Certo? Os dois brancão aí. Vocês são meu senhor. Aí ambos conhecemos a Cristo. Aí no sábado de manhã, ambos vamos à igreja. Eu fico imaginando essa cena, Paulo falando para duas pessoas que conheceram a Cristo, um escravo, outro senhor, dizendo para eles: menino, na hora que vocês entrarem na porta da igreja, lá não existe mais escravo, nem senhor. Senhor. Aliás, existe escravo, mas ambos, vocês dois, são iguais. escravos do mesmo Deus, todos iguais. Conselho fantástico, né? Nossa, Fantástico. isso é demais, né? E a gente vê, por exemplo, o centurião, quando vai né, encontrar com Jesus, ele pede por quem? Como é o nome? Pelo servo dele. Eu ia falar funcionário, mas é servo. Para o servo dele, ou seja, olha a pessoa, vamos dizer assim, um comandante romano convertido que aceitou a Jesus e pede pelo servo. Ele tratava o servo como se fosse um da casa. Um da casa, como se fosse um irmão dele em Cristo Jesus, né?
Eu achei maravilhoso esse Jesus conselho. fala, nem em Israel eu achei fé como essa, né? Então, é assim, a mudança, o encontro com Jesus traz mudanças que você fala, é impossível. Para os homens, mas para Deus é possível. Então, eu já vou pegar isso aqui, o Gilmar já também chamou a atenção nisso. Então, eu posso dizer o seguinte, o que Paulo estava dizendo na época é que o cristão, não importa senhor ou escravo, perante a sociedade, ele ia ter uma marca diferente. Não ia ter uma marca diferente? Exato. Ao invés de ser um rígido, ia ser um altruísta. Alguém que vivia em prol do outro, é isso? Isso mesmo. Então, o comportamento passa a ser completamente diferente. Ao invés de ser um patrão ríspido, né, grosso, né, ter prazer, machucar e ferir, ele passa a ter amor agora, carinho, compaixão, né? E do mesmo lado também do escravo, ao invés de ele passar a ser desobediente agora, sabe, e não querer fazer, agora ele fala assim, não, agora eu vou fazer, vou respeitar o meu patrão. É interessante porque esse equilíbrio, e aí é o ponto central daqui do nosso estudo, eu acho que é isso, é o equilíbrio, né? Nós estamos falando de desequilíbrio aqui durante toda a lição. Sim, sim. Né? O exagero, tanto para um lado quanto para o outro. Né? E aí a gente vai chegando ao ponto da lição, agora que vai chegar aqui na próxima lição, que é escravo de Cristo, que é o equilíbrio de tudo. Né? Então, ou seja, fazer sempre o meu melhor. Não importa se eu sou o senhor, se eu sou um. Não importa. Cara. Eu vou chamar a atenção para você que está aí, ó, nos vendo, como é interessante essa lição. Às vezes, Deus nos permite, em algumas situações da vida, a gente ser um senhor e, às vezes, ter próximo da gente pessoas que, segundo a nossa visão, são servos. Como eu tenho tratado a pessoa que trabalha na minha casa, como eu tenho tratado o meu funcionário, como eu tenho tratado aquela pessoa que no meu emprego é subordinado à minha autoridade, como eu tenho tratado? Sabe, essa lição ela vem abrir assim, um leque para mim, para você, dizendo o seguinte: trate todos com muito amor. Mostre para elas o quanto Cristo as ama, do mesmo jeito que ama você, e valoriza o posto que você ocupa. Deus, na pessoa de Cristo, também ama e valoriza o posto que aquela outra pessoa ocupa, não é, Gilmar? Amém, com certeza. Então, a gente tem que ter carinho. E essa semana, eu tive umas 2 semanas atrás numa feira, e eu, assim, uma pessoa lá me tratou de um jeito e falei, poxa vida, eu sou um empresário, o cara é um empresário. Ele depende da minha compra, de os outros também, para ir bem. Ele me tratou de um jeito tão esquisito. Então, fui para casa, falei, Mike, deixa quieto. Aí liguei para o rapaz, me ligou, o funcionário dele que me atendeu. Falei, cara, eu vou atender a tua empresa por causa de você, porque o cara foi um gentleman, né? Falei, mas o teu patrão é assim? Falou assim, Jefferson, ele não é assim. Eu não sei o que tinha nele naquele dia. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Tem que ter cuidado. Agora, uma coisa que ele me falou depois, aquilo me preocupou, falou, Jefferson, ele tem uma sócia. Imagina, eu fico o dia inteiro na pressão de que amanhã eu vou ser demitido pelo comportamento que ela tem comigo. Imagina você ter alguém na tua casa que você faz ela sofrer essas repressões psicológicas, porque não a sabe tratar com carinho, com respeito e com amor, né? Com certeza. Paulo está dando para nós uma lição tremenda, né? Eu lembro que nós estudamos uma lição que fala assim que nós temos que olhar para as pessoas com os mesmos olhos de Jesus. E Jesus sempre olhava para as pessoas com amor, né? Jesus não fazia exceção de pessoa. Quando Jesus estava aqui na Terra, Jesus foi o maior exemplo de tudo isso que estão falando aqui, né? E Jesus, ele tratava as pessoas com amor, ele vivia no meio das pessoas, Jesus respeitava o sentimento das pessoas e Jesus gostava de ouvir as pessoas. Interessante, né? Porque Ouvir, é um desafio, né? para a gente, né? Ouvir, né? Porque parece que tem vezes que a gente não ouve qualquer um, né? Parece que, né? Mas a lição está chamando a atenção disso para isso também. A gente ouvir as pessoas, ter um carinho especial com as pessoas, né? Ter amor com as pessoas. Mesmo que elas aparentemente estejam um cargo inferior a gente na estrutura, né, social. Sim. Que a gente vive, né, Elton? Exato. Aqui tem um texto que eu acho muito bacana, que está no livro Mensagem para os Jovens. Diz assim: a verdadeira conversão nos torna estritamente honestos em nossos relacionamentos com os semelhantes. Tornar-nos fiéis em nosso trabalho diário. Imagina, nos tornamos fiéis em nosso trabalho diário. Todo sincero seguidor de Cristo demonstrará que a religião bíblica
o habilita a usar seus talentos no serviço do Mestre, né? Ou seja, se eu sou um cristão, aonde eu estiver, eu vou fazer o meu melhor. Bacana isso. E para a gente já indo para o final, diz: senhores que são escravos. Vou repetir de novo isso aqui, olha. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, os escravos, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vós, e vós está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Ou seja, Paulo quis dizer aqui de uma vez por toda: se você se acha senhor, não esquece que você também é escravo. E nós podemos ser escravos em dois sentidos, né? Ou de Jesus, ou escravo do pecado. Né? Que escolha que a gente tem que fazer diária, hein? Pois é. É interessante porque isso é um desafio para a nossa vida, Gerson, porque tudo isso vem de uma comunhão nossa com Deus, de relacionamento com Deus, né? Nós estamos falando aqui de viver essa experiência, por exemplo, é muito fácil a gente ser cristão quando a gente está dentro da igreja, é muito fácil a gente ser cristão dentro da igreja, no meio dos irmãos, mas não é fácil ser cristão quando nós estamos na nossa família, nós estamos no mundo, porque a família, muitas vezes, o mundo, muitas vezes, precisa da nossa ajuda, né? Precisa do nosso testemunho. E é interessante porque esse desafio do nosso testemunho vem de uma comunhão nossa com Deus. Amém. De uma entrega, né? A gente se entregar para o Senhor, que eu seja o instrumento das tuas mãos, porque a gente é humano também, a gente tem falha, a gente erra, a gente perde paciência. Aí você está falando do encontro que você teve com esse outro empresário aí, a gente quer retrucar, não vou levar desaforo para casa, né? Mas como você é cristão e como a gente é cristão, a gente fala, não, vou levar sim. Né? Às vezes a pessoa está com um problema e a gente tem que orar por essa pessoa. O nosso lado tem que ser o lado bom da moeda, tem que orar, entregar nas mãos de Deus, né? E a gente tem que ser assim, e com as pessoas. Você viu, Kevin? O melhor caminho. Quando eu erro aqui, não é para você ficar brigando comigo depois, não, tá? Continua. E o melhor caminho da nossa vida, rapaz, levando para essa lição, está chegando no final, né? Acho que o melhor caminho da nossa vida é sermos escravos de Jesus, igual o apóstolo Paulo foi. O apóstolo Paulo assim, eu sou escravo de Jesus, ser escravo de Jesus. Isso aí dá para ser, não dá? Porque esse dá prazer de ser escravo dele. Né? Elton, o que você tem para dizer para nós dessa lição? Essa lição é maravilhosa e Cristo deixou todo o seu reinado, o céu, que era perfeito, santo. Ele é perfeito e santo e veio esse mundo de pecado. Né? Ele morreu por nós. E João 3,16 fala tudo, né? Deus amou o mundo. Não foi só uma parte, não foi só alguns, não. Amou o mundo inteiro, entregou seu Filho por nós. E nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós éramos escravos, como você falou, do pecado, nos tornamos o quê? Servos de Jesus. Então, assim, não tem coisa mais maravilhosa que essa. E todos são iguais perante Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Eu posso ser o homem mais poderoso do mundo ou posso ser o mais simples. Deus me ama de maneira igual. Amém. Como é que você está se sentindo agora com uma lição maravilhosa dessa? Aonde nós temos nos colocado no meio dessa lição? Escravos de Cristo, escravo do pecado, cristãos onde a gente passa e deixa nossa marca, ou nós temos muito ainda a aprender com Paulo? Queira Deus que, se tivermos muito a aprender com Paulo, que tenhamos a disposição emocional, mental, para permitir que Cristo entre na nossa vida e faça toda a mudança que tem que ser feita. Então, pais, não irritei vossos filhos. Filhos, obedeçam vossos pais. E nós aprendemos aqui que não tem idade para obedecer o pai. E se é para você ser escravo, por favor, não seja escravo de um vício, não seja escravo de um pecado, não seja escravo de um sentimento, de alguma coisa que te magoa, que está te levando à depressão, está te levando à doença. Abandone toda essa escravidão, seja escravo de Cristo. Porque esse Cristo maravilhoso que morreu na cruz por Paulo, por eles lá na época da igreja de Efésios, é o mesmo que está hoje chamando você filho, eu te amo demais. Amém. E você vale muito para mim. Nunca esqueça disso. Amém. Tá bom? Vamos orar? Querido Papai do Céu, obrigado por essa lição maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado por Paulo, né, ter colocado palavras tão singelas, tão honestas, tão sinceras,
mostrando para nós qual deve ser o caminho meu como filho seu. Perdoa-nos se nós temos tratado mal as pessoas que são subordinadas a nós, as pessoas que são diferentes de nós e às vezes pertencem a uma classe um pouco abaixo da nossa, e às vezes a gente tem olhado com orgulho, com arrogância, com egoísmo. Nos perdoe, Deus. Que nós tenhamos esse sentimento de que entre ti, todos nós somos seus filhos. Amém. Que possamos tratar os outros com muito carinho. Que essa lição mostre para nós que a única fidelidade e lealdade que a gente tem que ter é a ti. Às vezes, com muito jeitinho, vamos ter que mostrar para os nossos pais, às vezes para o nosso patrão, para as pessoas que nos cercam, que é melhor servir a Cristo e às vezes ter aparentes prejuízos do que abandonar tudo e seguir esse mundo. Por favor, Deus, honra-nos com a tua presença. Amém. E acompanhe cada pessoa que está nos vendo. Dê a elas o que elas necessitam para a salvação. Em nome de Cristo Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Gilmar, pela sua presença, Elton. Eu que agradeço. Tá certo? E você, muito obrigado, porque está aí. Não esqueça de enviar o nosso link, não esqueça de dar o teu joinha, não esqueça de mandar para a gente o teu ok, o teu oizinho. A gente fica muito feliz quando você manda alguma coisa para a gente, tá? E lembre sempre, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse mesmo dia, nós nos encontramos para mais uma classe da Escola Sabatina. Agora, nunca se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e uma ótima semana e até a próxima classe nossa. Um abraço.